a gente pode verificar que o serviço de Davi, já por direção divina como pastor de ovelhas, né, o preparou para cuidar do povo de Deus, que Deus cumpre cabalmente os propósitos que tem para a vida de quem depende totalmente dele. A Bíblia registra também, né, as falhas dos seus grandes heróis. Apesar dele ter sido pastor de ovelha, rei de Israel, dele sido profeta, poeta e músico, Davi também era um homem segundo o coração de Deus, porém pecou. E Deus usou o profeta Natã para convencer o rei da gravidade do pecado cometido e para ajudá-lo a restaurar a comunhão com o Senhor e a importância da confissão. Além disso, além dele ser profeta, poeta e músico, Deus ele capacitou Davi de todas as formas, mesmo ele pecando, que foi um pecado, quando ele se deitou com Batseba. Ele se arrependeu, o profeta Natã falou com ele, contou a historinha, a gente já leu isso semana passada. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus sempre usa as pessoas para nos alertar de alguma forma. Alguma vez, não precisa levantar a mão não, mas alguma vez alguém aqui, ou eu, isso já aconteceu comigo também, de alguém chegar, fulana, olha, esse caminho não está certo, vamos tentar fazer essa aqui de uma maneira correta. Alguns aceitam, outros não querem que apontem o erro. Não é apontar erro, porque todos nós temos erro, mas às vezes precisamos alertar ou a nora, ou o genro, ou os filhos, o marido, a esposa, o vizinho, o pai, a mãe, o irmão de sangue ou o irmão de coração. E muitas das vezes nós somos omissos nesse caso. Natã ouviu o que Deus tinha revelado para ele e falou para Davi. Mas Natã também tinha a opção de não falar nada. E nós hoje, será que nós estamos escutando a voz do Senhor para ajudar outros? A erguer outros? Vamos fazer a leitura lá em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, a televisão não está mais nem aqui, estou até perdida. Capítulo 7, de 1 a 9. Eu vou começar e os irmãos vão... Aliás, de 1 a 7. E os irmãos vão fazendo o restante da leitura. Pode ser? Então, vamos lá. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vai dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, que você construirá uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles: a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste e destruí teus inimigos diante de ti
E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Ok? Então vocês podem notar aqui que Davi planeja construir um templo, né? E estabelecer esse trono para Deus. E aqui eu fiz um resumo que estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isso aponta para Salomão, que se assentaria no trono de Israel e construiria a casa ao nome do Senhor. Está lá registrado em 1 Reis 8:20. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Sim, só que por fim, Jesus, o Messias, é que se assentaria no trono para sempre. Então você pode observar que Deus ele já estava preparando já para a vinda do Messias, né? E vamos dar uma olhada lá no 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, de 1 a 7. Últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, ungido de Deus, de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo. Firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as nuvens. Quem quer que tocá-los usa uma ferramenta, ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados, onde estiverem. Amém. São as últimas palavras de Davi. Na verdade, é um cântico de louvor a Deus. Se nós observarmos, é um cântico de louvor a Deus. Aí na revista, nós temos o primeiro tópico, que fala Davi como músico, né? Que ele tocava harpa, tocava os outros instrumentos, né? Ele era um exímio harpista, né? Está registrado lá em 1 Samuel 16:23, também tocava outros instrumentos, também está registrado lá em Amós 6:5, ao som da lira. Flautas, que está lá registrado em Salmo 5, com instrumento de 8 cordas, registrado em Salmo 6. E instrumentos de cordas também em Salmo 54 e 55. Então você pode notar que ele não era só harpista, ele tinha outros dons, né? Tocava outros instrumentos para louvor e glória do Senhor, né? E o que me chama a atenção, eu não sei tocar, tenho o menor dom para isso, mas eu fico admirada quando eu vejo o irmão Gerson aqui, né? O filho do casal ali tocando, né? A irmã Valdete também. E quem tem esse dom de tocar, né? Não só o teclado, o piano, mas outros instrumentos, faça isso, sabe, de todo o coração.
Agradeça a Deus por esse dom, por esse dom que Deus deu. A mesma coisa para quem canta aqui. Eu tenho a gente chama lá no Rio de Janeiro de voz de taquara rachada, né? Aquela voz assim bem ruim. Aí eu fico observando aqui quando o irmão José Carlos ou a irmã Raquel vem dirigir aqui, outros irmãos também, né? Que vêm cantar aqui. Quando fizer, não só quem está no banco, não só quem está aqui, mas todos nós, até uma criança mesmo, né? Fazer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que nós estamos aqui é para realmente louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? E muitas das vezes a gente enterra esse dom, né? Por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, e a gente tem que lembrar que nós estamos aqui hoje por causa da misericórdia dele que se renova a cada manhã. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui hoje com esse sol maravilhoso que está aí, e mesmo que estivesse frio e chovendo, é por causa da graça dele que está sendo derramada todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Que a gente possa lembrar disso. Lembrar que Davi era um pecador, mas ele se arrependia. Por isso que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. É difícil ver isso? É. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, ele é tardio em irar-se, está sempre dando chance para a gente se renovar, está sempre dando chance da gente ser transformado. E que o nosso coração e a nossa mente possa ser transformada para a glória dele. E aqui a gente vê, né, falou aqui no primeiro tópico, Davi como músico e os instrumentos que ele tocava. No tópico 2, Davi e o templo em Jerusalém. Aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, né, é que Deus não permitiu, está aí na revista, que Deus não permitiu que Davi realizasse o sonho de construir o templo em Jerusalém. O Senhor lhe esclareceu que era seu filho quem havia de construí-lo. Davi acatou a orientação divina e tudo fez para facilitar essa obra tão importante, né? E esse centro do templo seria a Arca da Aliança do Senhor. Portanto, Davi advertiu toda a liderança de Israel e Salomão para que se mantivesse fiéis ao Senhor, para que as bênçãos da aliança lhe fossem asseguradas. Davi advertiu, né, para que se mantivesse fiel ao Senhor, né, para que essas bênçãos da aliança que Deus tinha feito com ele lhe fossem asseguradas. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse templo ele não podia ser feito de qualquer jeito. Não era de qualquer forma, né? E Salomão ele era muito jovem, era muito inexperiente, né? E o que me chamou mais atenção ainda foi como Deus direcionou para que esse templo fosse construído da maneira como deveria ser construído. Aí eu faço a pergunta, por que será que Davi não construiu o templo? Havia muito sangue na mão dele, né? Ele matou muita gente. Querendo ou não, muita gente foi à espada. E Deus não permitiu, mas mostrou a ele como é que ele queria que o templo fosse erguido, como deveria ser feito, como é que os músicos deveriam fazer, como deveriam agir. Você vê, até nisso Deus teve cuidado. Aí a gente faz a outra pergunta. Deus, essa é a casa, esse é o apartamento que o Senhor quer? Porque às vezes, poxa, eu gostei tanto daquele sobrado, eu gostei tanto daquele apartamento. Aí você fica naquela euforia e esquece de perguntar para Deus. Irmão José Carlos? Depois o Davi, a certa irmã disse que ele matou muita gente, sangue, né, correram para ajudar Davi, né? Mas tem uma coisa importante aí, é que Davi, apesar disso, ele era cuidadoso com as coisas do Senhor. Então, ele estava morando em uma
casa, no ensino sobrado, né? E o altar do Senhor está numa tenda. Então ele achou isso, não, o que é isso? Eu estou morando num sobrado aqui e agora a casa, a arca do Senhor fica numa tenda? Não, eu vou providenciar então, fazer uma casa, um lugar de madeira de cedro, vou colocar para cá. Só que o propósito de Deus não era esse. Ele não sabia, né? Mas o propósito de Deus não era esse. E quem ia realizar esse propósito de Deus, os seus planos, era o filho dele. Sim, era o Salomão. E uma coisa que o senhor falou aí, porque você vê, na cabeça de Davi, poxa, eu estou morando nesse palacete aqui e a arca do Senhor está lá, como o senhor falou, numa tenda, né? Na cabeça dele, eu vou construir um palácio, vou construir algo esplendoroso para o Senhor. E, como sabemos que Deus conhece o nosso coração, ele chegou e falou, não, você não vai fazer isso. Inclusive, Deus comentou com ele, falou para ele, ó, desde a saída do povo do Egito, eu nunca entrei no palacete. Por que, como dizer, por que não pode esperar um pouco mais, né? Deixa lá? Exatamente. Desde a saída do Egito, eu nunca tive palacete, sempre foi em tendas. E uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção é isso, né? Que quem construiu, como o senhor mesmo falou, foi Salomão. Só que antes disso, Deus instruiu Davi como ele queria que fosse feito. O que é mais interessante é isso. Por Salomão ser inexperiente, não ter nenhum tipo de experiência, já Davi planejou tudo, mas conforme a vontade do Senhor. Então ele entregou praticamente pronto para o seu filho, olha, é desse jeito, é dessa forma. Só que como eu li aqui, né, que o templo seria, está aqui no segundo tópico aqui da página 35, do tópico 2, né, que o templo seria a arca da aliança do Senhor. Davi o advertiu toda a liderança de Israel e a Salomão, né, que se mantivesse fiéis ao Senhor para que as bênçãos da aliança se fossem asseguradas. Então, além dele ter entregue tudo isso, ele ainda advertiu toda a liderança. Aí, trazendo para nós hoje, quantas vezes a gente, não só como liderança, mas até quem está sentado no banco, quem está em casa, né, se manter fiel ao Senhor. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor como Ele tem sido conosco sempre? Nós vemos a mão do Senhor todo dia, a todo momento, a cada instante. Aí é aquela pergunta que a gente tem sempre que se fazer. E eu, estou sendo fiel ao Senhor? Nos dízimos, nas ofertas, na obra do Senhor? Será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Né? E aqui também fala que, além disso, animou o filho a se esforçar na obra. Aí ele coloca aqui, ser forte e corajoso e faz a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Está registrado lá em 1 Crônicas 28 e 20. E essas mesmas palavras, esforça-te e tem bom ânimo, né, também foi dita a Josué, quando Moisés encorajou também Josué, né, anos mais tarde. O rei Ezequias também animou o povo a esperar no Senhor pela vitória contra o invasor assírios. Barnabé também animou os não-judeus que se tornaram cristãos e os animou a permanecerem fiéis de todo o coração. Está lá registrado em Atos 11, 23. Aí a gente faz aquela pergunta, né, que está aí na página 36. Estamos animando outros a continuarem seguindo a Jesus? Ao se esforçarem na obra que Ele designar? O exemplo desses grandes líderes do povo de Deus, Moisés, Davi, Ezequias, Barnabé, está nas Escrituras para nos incentivar a fidelidade semelhante.
Nós temos sido fiéis, nós temos animado as pessoas. Eu conversei com uma pessoa aqui hoje de manhã, né? E eu tenho sentido essa igreja assim, muito desanimada. Acordem, gente, a gente está em pé, a gente está aqui. Deus levantou a gente hoje, vamos louvar, agradecer a Deus. Muitos não levantaram. Muitos nem sequer nasceram. Muitos estão numa cama querendo estar aqui e não podem. Querendo andar e não podem. Está sentindo dor? Ah, eu estou cansado, eu estou com dor. Toma o seu remedinho, se puder vir, venha. Ah, eu não posso de manhã, mas eu posso vir à noite, venha. Mas não desanimem, gente, porque é isso que o inimigo quer. Desanimar. Nós estamos sendo atacados de todas as formas, de todos os jeitos. Querendo desfiliar pai e mãe e colocar filiação 1 e 2. Querendo tirar pai e mãe do registro de nascimento ou da identidade. O que é isso? Querendo colocar, impor coisas do mundo para dentro da igreja, e muitos já estão fazendo isso. Nós temos que acordar. Não é se adequar ao mundo. A palavra de Deus diz, né, que a gente tem que ser transformador. Transformar aquele mundo que está lá fora. E não o mundo lá fora nos transformar. Porque nós já conhecemos a palavra. Sejamos fiéis à palavra. Levantar, dar ânimo. Vamos visitar. Se não pode visitar, pelo menos liga. Se não pode ligar, manda mensagem. Para que a pessoa se sinta abraçada. Para que a pessoa, poxa, a pessoa não está vindo, mas está mandando mensagem para mim. Mas está ligando. Não precisa ser todo dia. Quantas irmãs e quantos irmãos aqui que estão passando por problemas sérios de saúde, ou estão desanimados, entrando em depressão, a ansiedade está lá em cima. Quantas pessoas estão cuidando da sogra que está em casa, ou da nora que está em casa, ou da mãe que está em casa, porque não pode vir aqui. Alguém está mandando mensagem. Ah, eu não tenho intimidade, tudo bem, mas pelo menos ore. Nós temos feito isso, que é muito fácil apontar o erro dos irmãos aqui. É muito fácil os irmãos apontar o meu erro. Agora, na hora de fazer o que Deus está pedindo, sermos fiéis a Ele, nós temos sido, é muito fácil apontar o erro do pastor, da esposa, dos filhos, dos diáconos, da diretoria. Mas e na hora de pegar no batente? Será que nós estamos aqui? Vamos refletir sobre isso. Né? Aqui na reflexão tem uma coisa que eu achei muito interessante, que diz aqui na revista. Tudo isso relembra o cuidado que Moisés teve em receber e transmitir aos construtores do tabernáculo, na época, no deserto, a planta que lhe foi revelada e aos materiais a serem utilizados, né, usados. O templo, assim como o tabernáculo, era um visual, como o homem pecador pode chegar à presença de Deus Santo e com ele ter comunhão. Como a Epístola de Hebreus explica, o tabernáculo, e por inferência ao templo, era simbólico. Era simbólico. E em todos os detalhes da nossa salvação, pela nova aliança em Cristo Jesus. Há uma nova aliança. Aquele templo era simbólico. Jesus veio, né? E essa é a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. E o que me chama a atenção é que, da mesma forma que Moisés e Davi foram usados, Deus mostrou como deveria ser feito o tabernáculo. Deus mostrou como deveria ser feito o templo. E aí a gente pergunta, como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Senhor, é dessa forma que o Senhor quer que eu trabalhe? Seja na igreja, seja no meu trabalho secular, seja no nosso dia a dia, seja com os nossos vizinhos, né?
Que a gente que mora em condomínio aí, né, quando tem 8, 10 blocos ali dentro, que é grande, será que nós temos orado? Ah, mas eu não conheço ninguém do bloco 1, eu moro no bloco 7. Tudo bem, você mora no bloco 7, você não só ora pelo seu bloco, ora também pelo bloco 1, o bloco 2, todos os blocos, para que a salvação, se possível, alcance aquelas pessoas ali também. Você está ali para ser luz, você está ali para transformar, para interceder por aquele povo. Não é só no seu bloco, não é só do lado, dali, porta com porta ou de frente. É um condomínio? Ah, tem 5 blocos, orem pelos 5. Tem 10 blocos, orem pelos blocos. Ah, tem 20, orem. Todos nós necessitamos e carecemos da salvação e da graça do Senhor. Todos nós. E muitos ali estão, como é que se diz? Com fervor do amor de Deus. Fala, irmão José. Que a irmã falou sobre a coragem, sobre a coragem, né? Onde que Davi estava incentivando o filho. Né? Aqui em Rei, 1 Reis, capítulo 3, verso 7, diz assim: agora, pois, o Salomão falando, né? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Então, por isso que o comentarista fala com relação à coragem aqui, esforço-te, né? Porque ele sentia, já pensou, o reino de Davi estava reinando ali, aquele pessoal toda aquela região. Agora ele, com essa idade, estava assumindo a responsabilidade que era do pai. Então ele estava temeroso, ele estava com medo, na realidade ele estava com muito medo, né? Sim. Ansioso, né? Por isso que no começo ali fala assim, que aí o comentarista cita que Moisés encorajou Josué, também era uma responsabilidade quando Moisés estava deixando o povo para a responsabilidade de Josué. Ele encorajou Josué, afinal de contas, quem era o líder era Moisés. Aqui quem era o líder é Davi, né, o rei. Agora ia passar toda a responsabilidade para ele. Salomão. Por isso que ele estava ansioso e estava com medo, né? E Davi então dava aquela força para ele. Isso. E é uma coisa que me chama a atenção, como o senhor falou, dá medo. Imagine o senhor chegar para mim e falar assim: Constância, começa a tocar, começa a cantar. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde começar. Né? É a mesma coisa que a irmã Raquel chegar para mim e falar assim: Constância, que nota é essa? Como é que eu vou saber? Quem conhece já sabe, né? Só no ouvido já conhece. E quem não sabe? A mesma coisa quem é contador, quem mexe com TI, né? Essa parte aí de informática. Quem já está acostumado com isso já sabe como é que vai fazer. E quem não está? É a mesma coisa que pegar uma criança aí de 10 anos de idade que não sabe cozinhar. Não, vamos botar 12 anos, que já está maiorzinho. Não sabe cozinhar, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer. Como é que eu vou fazer isso? E minha mãe já está acostumada a fazer. Alguém tem que ensinar. Alguém tem que estar preparado. E é como o seu irmão falou. E o medo? O medo faz parte da nossa caminhada. O medo faz parte da gente também ter um certo limite. Mas acontece que o excesso de medo já prejudica. Quando eu fui assumir isso aqui, eu falei para o pastor, é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Porque não é só vocês que sabem que vão me cobrar, não, é aquele que está lá em cima. Porque isso aqui é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. Aqui tem gente que está me assistindo. Isso está lá no canal do YouTube. E assim como estão me assistindo, quando vocês saem daqui, que vocês vão para suas casas, que vocês vão para o mercado, que vocês vão trabalhar, as pessoas também estão observando você. Quando você vai levar seus netos ou seus filhos para a escola,
As pessoas estão observando você, o seu comportamento. E o nosso comportamento está sendo de acordo com a vontade do Senhor? Nós temos sido fiéis a Ele? Mais uma vez eu pergunto. Então, quando Davi, construiu esse templo, foi interessante, porque ele não fez de qualquer jeito. Ele foi instruído por Deus, assim como Moisés também. Então, vamos continuar aqui nesse tópico aqui, em que ele fala, que eu coloquei aqui. Salomão havia de construir o templo, mas foi Davi quem organizou as equipes de louvor. Ele sabia cantar, ele sabia tocar, e ele sabia quem eram as pessoas, que poderiam fazer parte da equipe de louvor, os corais que deviam atuar no templo e os guardas das portas. Está registrado lá em Neemias 12, 24 e também em 1 Crônicas 16, de 4 a 6. Davi indicou por nome os levitas responsáveis pelo louvor diante da Arca da Aliança, quando ela foi trazida para Jerusalém. Depois, assumiriam os mesmos deveres no templo, E aí está lá registrado em 1 Crônicas 6, 31 e 32. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Agora você vê, até nisso Deus tem esse cuidado, de escolher as pessoas que iriam, as equipes de louvor, os corais que deveriam atuar, os guardas, para você ver que até nisso Deus detalhou. E por que Ele não vai fazer isso conosco? Por que muitas das vezes a gente não pede orientação a Deus, muitas das vezes a gente quer fazer pelo nosso próprio esforço e às vezes a gente se arrebenta? No tópico 3, Davi como poeta, E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, Davi como poeta. Se a gente olhar os salmos de Davi, que ele ministrou, uma coisa que me chama a atenção, que além dos cânticos que ele fazia, do louvor que ele fazia, tudo era uma poesia. Se você olhar os cânticos dele, tudo era uma poesia. Considera Davi como o autor mais comum dos salmos. Ele aparece em 73 títulos. O Novo Testamento acrescenta outros 2. Atos 4, 25 para Salmo 2. Então, vamos ver. Quem pode ler o Atos 4, 5? E o outro lê aí Salmo 2. Deixa eu colocar aqui. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. O Salmo 2, de 1 a 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. Agora vamos lá para Hebreus 4. Hebreus 4, 7. Quem puder ler, Hebreus 4, 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Agora vamos lá para Salmo 95, 7 e 8. Pois Ele é o nosso Deus, que nós somos o povo do seu pastorejo.
o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Então, vocês podem observar que no Novo Testamento eles também comentam sobre o que Davi fez, sobre o que Davi falou, né? O que me chama a atenção é essa comparação, esse paralelo que eles fazem, né? Para você ver como é que a Bíblia ela é tão atual. Lá já no Novo Testamento, muitos milênios depois, a palavra de Deus continua viva e eficaz, como ela é até hoje. E aqui a gente leu, alguém leu aqui, não endureçais o vosso coração. E muitas das vezes a gente fica com o coração endurecido, por birra ou por decepção. Não endureça o vosso coração. Permita que Deus flua em seu coração, né? Todos nós erramos. A exemplo disso aqui está em Davi. Existem outros salmos. Na revista fala no Salmo 7, canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush benjamita. Também temos o Salmo 18, o Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos dos inimigos e das mãos de Saul. Salmo 30, Salmo de Davi, cântico de dedicação do templo ou casa. O Salmo 34, o Salmo de Davi, quando ele fingiu amalucado, né, na presença de Abimeleque, por este expulso, ele se foi. O Salmo 51, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. O Salmo 52, o Salmo didático de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. O Salmo 54, o Salmo didático também, de Davi, quando os ifeus vieram a dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós, ou seja, escondido entre nós? O Salmo 56, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. O Salmo 57, outro hino de Davi, quando ele fugia de Saul na caverna. O Salmo 59, o hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. O Salmo 60, também o Salmo de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Tobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Também temos o Salmo de Davi, lá no Salmo 63, quando no deserto de Judá, e o Salmo didático de Davi, a oração quando ele fez quando estava na caverna. Nota-se que em tudo ele cantava, ele salmodiava, seja para agradecer, seja pelo pedido de livramento, seja por proteção, seja por dedicação ao templo, seja quando ele estava fugindo. Em todos os momentos, Davi estava louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E tudo isso ele registrava, né? E também quando ele, também para ensinar, né? Deus estava com ele em todos os momentos. E em todos os momentos ele salmodiava, ele cantava hinos de louvor e descrevia, ele escrevia esses poemas, né? Uma coisa que me chama a atenção, que como Davi dependia do Senhor em todas as circunstâncias e como ele agradecia a proteção e a orientação dada por Deus. E mesmo ele pecando, ele se arrependia. Por isso que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele dependia totalmente do Senhor, ele sabia da proteção do Senhor. E em todos os momentos que Deus livrava ele, ele chegava e escrevia os seus salmos, os seus hinos, os seus cânticos. Davi também compôs lamentos, haja vista que o canto que fez sobre a morte de Saul e Jonatas e sobre a morte de Abner, que está lá registrado em 2 Samuel 1, de 17 a 27.
Então, a gente pode notar que essas composições, ele não expressou só os sentimentos de gratidão e de louvor, também de tristeza, mas, ao mesmo tempo, ajudou a outros a expressarem o que sentiam. Tornou mais fácil a nossa comunicação com Deus. E quantas vezes a gente está triste, está angustiado, e a gente não entra no nosso quarto, ou mesmo lavando a louça, que já aconteceu muito isso comigo, está lavando a louça e está chorando pela perda de um parente, de um amigo, ou alguma situação, porque a gente acha que é só entrar no quarto e fechar a porta, o que é louvável. Eu acho que a gente deveria fazer muito isso, de entrar no quarto, fechar a sua porta, ou um outro canto qualquer da casa, e parar um tempinho para conversar com Ele, se derramar diante do Senhor, chorar mesmo, seja por causa de filhos que estão fora da igreja, ou porque tem por motivo de doença, qualquer outro motivo. Se derramar diante do Senhor. É difícil? É difícil. Porque muitas das vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Várias vezes meus filhos se pegaram. Mãe, por que você está chorando? Eu lavando louça. Eu estou conversando com o Senhor. E estava mesmo. Às vezes até discutindo com ele. Senhor, por que isso aconteceu? E às vezes lá na frente Deus vai mostrar. É um lavando a louça, é um varrendo a casa, ou limpando, quem mora em casa aí, pode lavar o carro em casa. Tá lá, coloca lá um rádio, um CD, alguma coisa, e vai conversando com ele. Ou vai fazer uma caminhada, conversa com o Senhor. E Davi mostrou aqui que as expressões que ele usou, de tristeza, de alegria, né? De gratidão a Deus. E nós temos que lembrar todos os dias, em todos os momentos, essa gratidão, esse amor, essa fidelidade que Ele tem para conosco. E aqui no tópico 4, Davi como profeta, né? Ele também era profeta. Uma coisa que também que me chamou a atenção nessa revista, né? Davi, a gente já falou, né? E aqui Davi, ele fala aqui na página 38, Jesus disse, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por quem? Por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está registrado lá em Lucas 24, 26 a 27. E entre esses profetas encontra-se Davi. Aí a gente vai fazer um paralelo aqui agora, né, sobre a morte de Cristo. A roupa dividida entre os soldados e a capa sorteada. Coloca lá para mim, Salmo 22, 18. Quem pode ler? Agora vamos comparar com João 19, 24. João 19, 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Então, você pode observar que as escrituras, ela é fiel. Se cumpriu o que se tinha dito lá atrás. As pernas dos 2 criminosos foram quebradas, mas as de Cristo não. Salmo 34, 20. Salmo 34, 20. Quem pode ler? Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Com João 19, 36.
Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí você pode ver, pode continuar. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Aqui, deram-me vinagre para beber. Salmo 69, Salmo 69, versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Agora vamos comparar com João 19, 28 e 29. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Então, tudo isso que está registrado aqui no Antigo Testamento aponta para a morte de Jesus lá no Novo Testamento. Tanto que, como diz as Escrituras, como se cumpriu nas Escrituras, como se cumpre nas Escrituras. E agora nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, que está lá em Salmos 16, do versículo de 8 a 11. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós vamos agora comparar com Atos 2, de 25 a 28. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então podemos ter a certeza na ressurreição que Deus sempre esteve e estará conosco. E Ele vai voltar. Nós estamos preparados para isso? Para a volta de Jesus? Será que nós estamos preparados para a ressurreição de Cristo? A glória de Cristo e o reino dele. Vamos comparar isso. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Vamos comparar com Hebreus 1, 13. Hebreus 1, 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés? Você vê que a glória de Deus já estava lá, já no Antigo Testamento, já na época de Davi. Vamos lá, Salmo 2, de 7 a 8. Salmo 2, de 7 a 8. Podem ler. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança,
e os confins da terra como tua propriedade. Vamos comparar agora com Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então você pode observar que já viu o prenúncio já da vinda de Jesus já naquela época, já apontando para Cristo. Por isso que o autor aqui faz essas comparações sobre a glória de Cristo e o reino dele. Vamos ver essa última, Salmo 8, 6. Salmo 8, 6. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Em 1 Coríntios 15, de 25 a 28. É necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todos eles. Coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém. Podemos ver a glória de Cristo e o reino dele com essas comparações que nós fizemos dos Salmos com Hebreus, Mateus e 1 Coríntios. Aí eu vim fazer a última pergunta. Nós estamos mostrando ao mundo quem é Jesus? Será que nós estamos realmente mostrando ao mundo quem é Jesus? Nosso servir revela o amor, a capacidade que Deus deu a cada um de revelar seus dons e talentos para a glória de Deus? Será que nós estamos falando do reino de Deus para aqueles que estão lá fora? E até mesmo para quem está afastado? Relembrando o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário? Que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E podemos crer no amanhã? Então, um cântico que diz, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A nossa vida está nas mãos de quem? De Cristo Jesus. Que essa palavra possa estar não só arraigada, né, nos nossos corações, mas também nas nossas mentes, nas nossas atitudes, nas nossas ações, e que o Espírito Santo de Deus possa estar a cada dia trabalhando para que nós possamos revelar Jesus àqueles que ainda não conhecem e àqueles que ainda estamos orando para que a salvação alcance a vida de irmãos, da família, parentes, amigos, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Irmão, pode orar para a gente terminar a EBD? Amado querido Pai, Deus, o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui. Obrigado pela vida da irmã que nos trouxe solução. Obrigado porque o Senhor tem esclarecido, além da tua palavra, servos, os teus fiéis, Pai. E também, conforme a tua palavra, tem mostrado também que eles erraram a sua caminhada, mas o Senhor, através da tua palavra, demonstrou que o Senhor é Deus perdoador, misericordioso e, sobretudo, amoroso, Pai. E não entendemos tanto amor que o Senhor tem por nós, começando por mim, Senhor Deus, me amando
Senhor buscar, ou vier para buscar toda a sua igreja, nós temos salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida da sua igreja. Obrigado pelo momento que aqui estamos passando, cada irmão que está aqui. Quero, nesse momento, orar pela vida da minha família, Senhor. Minha esposa que gostaria de estar aqui, mas está com muita dificuldade. O Senhor sabe as dificuldades que está enfrentando. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. A certeza que nós temos é que o Senhor está conosco. Dirige as nossas vidas. E sabemos também que, diante dos seus propósitos, quando o Senhor escolhe para mim alguma coisa, o Senhor nos capacita. Está na tua palavra e a tua palavra não mente, Senhor. Aumenta cada vez mais como servos teus, como membros da tua igreja, como salvos por ti, cada vez mais a esperança e a certeza também que nem sempre o Senhor nos livra de todos os males, mas o Senhor está conosco. Essa confiança que temos em ti. Fica conosco, dando a tua graça a cada